Boa noite, sejam bem-vindos, tá? Vamos começar a nossa live. Eu sou Ilana Falcão, sou médica neurologista. Poderia só verificar se o áudio tá legal, se vocês estão me escutando, colocar um joinha, se tá escutando. Tudo bem pra gente começar? Então, vamos lá. A live de hoje é uma live, a primeira live de um projeto novo, obrigada Ju, que é sobre Mais Mielina. É um projeto desenvolvido para ter mais assistência aos portadores de doença desmielinizante, tá certo? Então, é um projeto que tem outros profissionais também, e né, faz parte desse projeto uma educação continuada, né? É aprender mais sobre a doença, os pacientes e os familiares. E dessa forma a gente vai começar a fazer essas lives sobre doença desmielinizante. Então essa primeira, o título foi sobre esclerose múltipla, as principais dúvidas. E obrigado a todos que participaram da caixinha, temos muitas perguntas. Acredito, não sei se vai dar para responder tudo nesse período de mais ou menos 1 hora, mas a gente pode fazer outra se for necessário, tá bom? E a live vai ficar gravada no canal do YouTube, meu e do meu marido, que é Falcão e Guerra, e também vai estar disponível no podcast Minha Neuro Explica, tá bom? Então vamos começar com a primeira pergunta, do básico mesmo, o que é a esclerose múltipla? Então, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central. O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, assim, a grosso modo. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é aquele que engloba o cérebro e a medula. A coluna vertebral protege a medula. Então, é o cérebro e medula. Então, a esclerose múltipla é uma doença que pega o cérebro e a medula. O sistema nervoso periférico é que são os nervos do braço, o nervo da perna. Então, isso ela não pega, tá certo? É só sistema nervoso central. Ela é uma doença crônica. O que significa isso? Você teve o diagnóstico de esclerose múltipla, ela vai lhe acompanhar para o resto da vida, porque atualmente a gente não tem ainda uma cura assim estabelecida. A pessoa fica, vamos dizer, com a doença inativa, mas não cura ainda, né? Tem muita pesquisa sobre isso. Então, ela é uma doença crônica. Ela é uma doença também autoimune. O que significa isso? A gente tem o sistema imune, que ele foi feito para proteger contra infecções. Se eu tenho uma infecção de um vírus, de uma bactéria, de um fungo, de um parasita, o sistema imune da gente vai lá, tem toda uma orquestra, é muito complexo isso, e consegue combater aquela infecção. Então, isso é um sistema imune funcionando da forma direitinho. Agora, por alguns motivos que a gente não sabe ainda bem, desenvolvendo assim a parte genética e a questão ambiental, o sistema imune da pessoa que tem uma doença autoimune, ele fica meio confuso, ele não sabe o que é para atacar, se é uma coisa de fora, o próprio organismo. Ele começa a atacar partes do próprio corpo. Então, existe doença autoimune em várias partes do corpo. Tem a doença autoimune na reumatologia, tipo lúpus, tem doença autoimune da tireoide, tem doença autoimune de pele, do rim, e tem doença autoimune do sistema nervoso central. Ela é uma doença desmielinizante. O que é isso? O sistema imune, em vez de combater a infecção, ele pega uma proteína da parte da mielina. Ele vai atacar a mielina. E o que é isso? A mielina é uma proteína que envolve o neurônio, sabe? O neurônio é a célula, vamos dizer assim, mais funcional do sistema nervoso, tem várias outras importantes também,
mas o neurônio, ele tem o corpo do neurônio, a cabeça do neurônio e um prolongamento que vai conversar com outro neurônio. Então, nesse prolongamento, ele tem uma bainha de mielina, que é como se fosse, fazendo uma comparação, a um fio. Então, um fio de telefone. Tem dentro o fio de cobre, que é o axônio, e enrolando o fio, que é a parte de plástico, é a mielina. Então, numa doença autoimune tipo esclerose múltipla, o próprio organismo vai lá e vai achar que a bainha de mielina é uma coisa para se atacar. Aí começa a comer essa bainha de mielina. E dependendo da região de onde tem essa lesão, que vai surgir os sintomas. Então, os sintomas são muito diversos e varia de pessoa para pessoa. Eu não conheço uma pessoa igual a outra que tem esclerose múltipla. É totalmente diferente uma doença da outra. É claro que tem algumas regiões que são mais acometidas, tá certo? Tem uma região no cérebro, que perto do córtex, em outras áreas, no tronco, na medula, que é mais acometido. Mas uma pessoa é diferente da outra, um paciente é diferente do outro. Então, dependendo do local onde tem essa desmielinização, é que causa os sintomas. Se for na parte motora, aí a pessoa vai ter falta de força. Se for na parte da coordenação, a pessoa vai ficar com dificuldade de coordenação. Tem na parte do olho, o nervo óptico, tá certo? Ele é muito acometido, então pode ter uma desmielinização do nervo óptico. E o que é que causa? Causa dificuldade de enxergar, a pessoa ficar enxergando embaçado ou ficar vendo como se fosse um ponto preto na vista. Dói a movimentação do olho, o olho dói, e a visão para cores é como se ela enxergasse tudo mais claro, sem ser cor viva. Isso é que a gente chama de neurite óptica. Então, é um dos sintomas mais comuns que pode abrir o quadro de uma esclerose múltipla, tá certo? Outro sintoma comum é abrir o quadro com problema na medula, e na medula causa perda de força das duas pernas ou algum problema urinário. Então, dependendo da região da desmielinização, é que tem os sintomas. A maioria dos casos evolui em surtos. O que é isso? A pessoa tem uma desmielinização em uma área, então tem um sintoma e depois fica boa desse sintoma do surto. Aí depois de um tempo vai e tem outro surto e fica bom. E pode ter outro surto e não conseguir recuperar tudo. Então, isso é o que a gente chama da forma surto-remissão. É a mais comum que tem. Mas existe uma forma de doença progressiva desde o início, que não tem surtos, mas ela vai piorando ao longo do tempo, tá certo? Então, uma questão que me perguntaram aqui foi qual é a diferença de surto para pseudo-surto. Porque uma pessoa, ela pode ter uma alteração e a gente chamar de pseudo-surto. O que é isso? Ela já tem vamos dizer assim, já tem a perna um pouco fraca e a perna fica mais fraca ainda, momentaneamente, assim, menos de 24 horas. A grande diferença realmente é o tempo. Um surto ele dura mais de 24 horas, ele geralmente dura 2 a 6 semanas se você não fizer nenhum tratamento. E o pseudo-surto, ele dura menos de 24 horas e aquele é um sintoma que a pessoa já tinha que piorou. E o que é que causa pseudo-surto? Principalmente infecções urinárias, por exemplo, é mais comum ter. E a sensibilidade ao calor, isso é uma coisa muito interessante em paciente com esclerose múltipla, que o calor, ele dá uma piora nos sintomas que já existem. E a gente chama isso de pseudo-surto. Ele tem uma sensibilidade ao calor. Por exemplo, tomar um banho quente pode piorar o olho de quem teve uma neurite óptica, ficar meio embaçado durante algumas horas e depois voltar? Pode, é um pseudo-surto. Então, tomar banho quente, você fazer alguma atividade física e o corpo ficar mais quente também
pode dar um pseudo-surto. Você fazer uma caminhada e à medida que vai esquentando, né, a perna meio que falhar, e depois quando a temperatura volta, a temperatura normal, basal, esse sintoma volta ao que era antes, tá certo? Então a diferença é isso, um surto é geralmente um sintoma novo e a gente faz a ressonância da cabeça ou a ressonância da coluna e tem uma lesão nova, então seria um surto e ele dura mais de 24 horas. E um pseudo-surto, ele dura menos de 24 horas, geralmente associado à infecção ou à sensibilidade ao calor, que tem um nome de quem descobriu isso, que foi fenômeno de Uthoff, tá certo? Então é isso, surto e pseudo-surto, tá bom? Quem acomete mais, assim, é mais uma doença de jovem ou de idoso? E existe assim, o surto-remissão é geralmente em jovens, é uma doença que pega mais pacientes jovens, de 20 a 40 anos de idade e mais mulheres. E a forma progressiva geralmente começa um pouquinho mais tarde, com 40 anos, tá certo? Mas nada impede de uma pessoa começar com 40 anos. Existe esclerose múltipla em criança também. Então, emendando aqui na outra pergunta, qual é a causa, o que causou minha doença, o que é que eu posso fazer para evitar, qual é o fator de risco que eu tenho? O que a gente sabe não tem como eu posso dizer, a fisiopatologia da doença toda certinha, a gente não sabe, tá se investigando muito. Mas o que sabe é o seguinte, a pessoa já nasce com alteração genética para predisposição a ter alguma doença, porque essa alteração genética é onde forma as proteínas do sistema imune, tá certo? Então a pessoa tem alteração genética e alguma coisa do ambiente, um gatilho, principalmente infecção, causa esse sistema imune ficar confuso e começar a atacar a própria pessoa. Então, de infecção, o que tem mais dados é a infecção do vírus Epstein-Barr, que é um vírus que causa a mononucleose, que é a doença do beijo. Então, é o que está mais associado. Mas uma pessoa que tem mononucleose, muito raramente vai ter esclerose múltipla. Então, tem outros fatores juntos. E então, outra pergunta foi assim, passa para os filhos, né? Eu estou preocupada, eu tenho filhos, tenho diagnóstico de esclerose múltipla, como é isso? É da questão da parte genética. Então, fizeram estudos com gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos. Significa que a carga genética é igual um para o outro. E desenvolveram esclerose múltipla. Quantos por cento desses gêmeos? Entre 20% e 30%. Entendeu? Se fosse uma doença só genética, ia ser 100%. Mas é entre 20% e 30%. Gêmeos univitelinos. Então, quando a gente passa para gêmeos fraternos, que são gêmeos que não são idênticos, isso baixa um pouquinho. Fica 6,5%. Então, existe alguma coisa dentro do útero, né? Que aquele microambiente que está favorecendo ter essa alteração do sistema imune, tá bom? Então, como é que é pro filho? Qual é a chance de ter pro filho? É pouca, a chance é de 2,5%, 2,5% para algum parente de primeiro grau, né? Pode ser o filho e pode ser o pai, o avô, né, da criança. O risco existe, mas é pequeno, tá certo? É pequeno. A pessoa tem uma predisposição genética com uma alteração ambiental, que é o que causa a doença. E até tem muitos trabalhos, muitos artigos falando assim sobre tratamento antiviral para combater essa parte dessa teoria viral da doença. A gente tem tratamentos assim muito bons para o surto remissão, para a questão da parte inflamatória. Mas a gente não tem tantos tratamentos para a progressão da doença, para tratar a progressão da doença, nem para remielinização, porque se come essa parte da mielina, a gente está
a comunidade científica, né, desenvolvendo pesquisa para conseguir repor essa mielina também. Então, isso é uma pesquisa constante. Se você estudou esclerose múltipla em um ano, no próximo ano já está totalmente, assim, muita coisa muda, tá uma evolução muito grande, tá bom? Voltando aqui, a parte de cognição, de perda de memória, se tem alguma alteração nisso. Sim, a doença, ela antigamente se pensava que ela era só da substância branca. Para você entender mais ou menos o que é isso que eu estou falando, imagina uma maçã. Então a maçã, a casca da maçã é o córtex cerebral e a polpa da maçã é a substância branca. Aí pensava que a doença era só de substância branca e não é. Ela pega também a casca, o córtex. E a região do córtex é onde tem o pensamento, essa parte de memória, de raciocínio, de velocidade de processamento. E viu que desde o início da doença existe uma atrofia nessas regiões, em algumas regiões específicas, e tem trabalhos mostrando que você dá para medir o volume do cérebro e acompanhar essa medida, essa métrica, e ver que vai atrofiando, vai murchando aos pouquinhos. E isso pode ter correspondência clínica, o paciente referir que está com algum problema de memória, principalmente atenção e velocidade de processamento. Por exemplo, uma pessoa que conseguia fazer umas coisas rapidamente, quando tem a doença, preencher um formulário, por exemplo, que fazia muito rápido, fazia parte do trabalho, hoje já tem uma dificuldade de fazer, tá? Então é importante fortalecer a mente da mesma forma que é importante fortalecer a musculatura do corpo, tá legal? Vindo mais para frente, para entender um pouco dessa questão do surto, compara com um incêndio, tá certo? O surto é como se fosse um incêndio, aquela chama do incêndio. E a gente consegue ser o bombeiro e apagar o incêndio. Mas fica cinza, e a cinza queima também. Então existe uma progressão da doença independente de ter surtos. E é isso que toda pesquisa científica está voltada, né? Para surgirem remédios que combatam a progressão da doença, independente do surto, tá bom? E tem outra questão aqui que a gente vai entrar, que foi a que teve mais perguntas, que foi em relação à vitamina D. Se tratando com vitamina D melhora, se vitamina D cura, qual é a dose da vitamina D, se vitamina D é a causa da doença. Então a gente vai falar um pouco sobre a vitamina D. Veja só, a vitamina D, ela, além de ser uma vitamina, ela é um hormônio, sabe? Ela tem outras funções e ela tem uma função na parte imune, realmente. Ela modula as células do sistema imune. Então, imagina só, uma pessoa na sua casa que tem um problema de tireoide e precisa tomar o hormônio da tireoide. Você não vai lá e toma o hormônio dela só porque o hormônio é bom para ela. Então a vitamina D a gente tem que ter o cuidado de usar corretamente, porque ela é uma vitamina que se acumula no corpo. Diferente de outras vitaminas que a gente tomar, o excesso sai no xixi. A vitamina D não, a vitamina D vai se acumulando. Então, se eu tomo de forma assim muito alta, existe malefícios, porque mais ou menos assim a dosagem da vitamina D no sangue, que é uma dose boa, em torno de 30, de 30 até 100, se fala do nível normal. Eu gosto que meus pacientes fiquem em torno de 50, 60, tá certo? Então, existe um protocolo que foi criado, eu acredito que é até brasileiro esse médico, que é o protocolo de Coimbra. E foi em mais ou menos 2015, 2016, ele criou um protocolo com altas doses de vitamina D
Para você ter uma ideia, assim, é mais do que 8 vezes o que a gente geralmente usa. E é um protocolo dizendo que se você usar essa vitamina D nessa dose, assim, em termos de... A gente usa, vamos dar um exemplo aqui de número. Você usa 50.000 unidades de vitamina D por semana. Nesse protocolo, você pode chegar até usar 300.000 unidades por dia. Então, é muito alto. E o excesso da vitamina D, ela provoca o aumento de cálcio no corpo. Porque se eu estou dando muita vitamina D, no meu intestino eu vou e reabsorvo o cálcio. No meu rim, na parte de filtrar, eu vou e absorvo o cálcio. Na minha parte do osso, eu vou e tiro o cálcio do osso e eu fico com muito cálcio no sangue. E esse excesso de cálcio causa problema. Ele pode dar pedra renal, ele pode dar insuficiência renal, o rim parar de funcionar. Ele pode dar arritmia no coração, o coração bater de forma diferente. Ele pode dar problemas gástricos, de náusea, de vômito e de fraqueza dos músculos, porque altera a membrana do músculo que contrai. Então não é uma coisa isenta, não. Aí, esse protocolo, o Dr. Cícero Coimbra, que é o nome dele, ele diz, ó, você toma altas doses de vitamina D, mas você não pode, uma dieta bem restrita contra cálcio, você não pode tomar comer nenhum leite ou derivados, você tem que fazer atividade física, você tem que ter exposição ao sol, você tem que dormir bem, e ele coloca lá uma série de vitaminas. E ele diz, e tem relatos de pacientes que fizeram isso e que melhoraram. O que fica assim na dúvida é, por que não tem um trabalho científico falando sobre isso? Por que ele não faz um trabalho sobre isso? E nos moldes assim que a ciência evoluiu até hoje, sabe? Então seria maravilhoso chegar aqui e dizer, ó, a cura da esclerose múltipla é vitamina D, mas não é, a gente tem que provar que não é, né? Hoje a ciência está muito desacreditada, né, principalmente, mas chegou até aqui por causa da ciência, a gente tem remédios até aqui porque fizeram estudos controlados. Não é porque eu acho isso, tudo que eu estou falando aqui é baseado em evidência científica, né? Tiveram trabalhos, mais de 1.000 pessoas foram expostas. E por que o protocolo não foi exposto? Não foi, eu fui atrás desse protocolo. Existe um artigo dele, e não é de esclerose múltipla, é falando sobre psoríase e vitiligo. E a dose não é a dose alta, é uma dose baixa de uma pessoa de um grupo de pessoas que tinha a insuficiência de vitamina D. Se você está insuficiente de vitamina D, você faz a suplementação, qualquer pessoa, principalmente pessoas que têm doença autoimune, mas ficar naquela faixa, normal. Então não existe um trabalho dele sobre esclerose múltipla falando do protocolo. Então quem defende diz assim, olha, eu fiz, eu entendo quem faz, porque é quem está sofrendo com a doença. Eu fiz e deu certo. Ok, mas você tem que saber dos riscos, tem que saber que é um negócio experimental, que não tem comprovação científica. Por que ele não pega esses pacientes todos e faz um trabalho e mostra por A mais B que é, entendeu? Então eu particularmente eu não sou a favor de fazer o protocolo. Eu doso a vitamina D nos meus pacientes, quem tiver baixo a gente repõe, quem tiver bom a gente mantém. É importante para a imunidade? É importante, mas a gente não pode acreditar que só a vitamina D vai resolver o problema. Tem até outros trabalhos mostrando que a vitamina D e a exposição solar é muito importante, porque a exposição solar é que ativa a vitamina D na pele, que é onde a gente faz. Mas viu que além da vitamina D, a própria radiação ultravioleta, tipo B, ajuda no sistema imune. Então tem um viés aí do trabalho, tá certo? É a vitamina D ou a exposição solar? Infelizmente, ele não tem evidência científica em esclerose múltipla, ele não tem um trabalho mostrando que altas doses funcionam. Existe muito relato de paciente achando fez e tá bem, mas é isso, você tem que ter os critérios, né?
o que você quer, sabendo que isso é uma coisa experimental. Tenho pacientes que usam vitamina D alta? Tenho. Tenho exemplo que usou vitamina D, mas não deixou de usar o tratamento tradicional e tá bem. E teve gente que disse, eu não quero mais usar nada do tratamento tradicional e teve surtos, piorou um pouco a doença. Então, a gente precisa ter uma análise crítica. Se surgir um trabalho mostrando, ótimo, né? A gente segue. Tá legal? Então, acho que era dessa parte. Vamos da parte de a importância de fazer exercício físico. Porque quem tem esclerose múltipla tem uma coisa assim mais comum, que é ter espasticidade. O que é isso? O músculo, para fazer um movimento assim, para eu abrir a minha mão, né, para eu fazer assim do bíceps, do muque. Então, esse contrai e esse relaxa. Na espasticidade, eles meio que contraem ao mesmo tempo, eles não entram em acordo. E meu músculo fica duro, ou então ele tem um espasmo, fica tremendo muito. Então, isso pode causar dor. Então, a fisioterapia ajuda demais a tentar relaxar essa musculatura, fortalecer os músculos que tem que fortalecer e relaxar os músculos que tem que relaxar. Então, da mesma forma do remédio, a fisioterapia tem que ser encarada como uma parte essencial do tratamento, tá certo? Então, é muito importante ter esse controle, porque algumas pessoas têm dificuldade de equilíbrio no tronco. Então, a fisioterapia vai trabalhar essa musculatura do tronco. Questão de dor, né? Tanto a espasticidade no frio piora. Aquela história de que no calor alguns sintomas pioram, é verdade, e no frio também piora, principalmente a espasticidade e dor crônica, dor neuropática. Pode existir dor na esclerose múltipla? Pode existir dor. Tem a dor, vamos pensar primeiro aqui, da neurite óptica, que pode ser um surto, né? Que quando você olha, movimenta o olho para um lado e para o outro, dói. Tem a dor da neuralgia do trigêmeo, tem um nervo aqui que dá a sensibilidade da face e ele pode ser acometido na esclerose múltipla, pode ser até dos dois lados, bilateral. Então, ele causa uma dor assim muito forte, que a pessoa não consegue nem abrir a boca, não consegue comer. Então, é muito debilitante essa dor da neuralgia do trigêmeo. Descendo mais um pouco, tem a dor do abraço da esclerose múltipla, que é alguma lesão na medula que vai os nervos para o músculo e tem a sensação de um aperto, como se fosse um abraço, que chama o abraço da esclerose múltipla. E às vezes a pessoa não reconhece que é da própria doença e pensa que é uma coisa respiratória, porque não consegue respirar da musculatura, mas na verdade é o nervo, né, a medula que está mandando essa informação para o nervo e o nervo para o músculo que está tensionando, contraindo esse músculo e causando essa sensação de aperto, de sufocamento, que é o abraço da esclerose múltipla. Outra coisa que tem em relação à dor, a dor da própria espasticidade, dependendo se você tem alguma postura, o braço não consegue mexer, dói, por isso que a fisioterapia é tão importante, tá? E era isso. Então, alguém tem mais alguma dúvida aí? Vamos interagir um pouco, tá legal? Para encerrar dessa primeira parte. E a gente vai tentar fazer lives periodicamente, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se alguém tem alguma dúvida aqui agora. Tá bom? Se não tiver dúvida agora, a gente pode deixar nos comentários que eu respondo depois. Tá legal? Então era isso, essa primeira parte das dúvidas mais frequentes. Vamos fazer um resumo? Então a gente viu aqui o que é, qual é a causa, tá certo? Quem é que acomete mais, que são jovens mulheres, se tem a relação assim genética, se passa para os filhos ou não. A diferença entre surto, remissão e doença progressiva, a diferença entre surto e pseudosurto,
a questão da cognição, que também é afetada, questão de movimentos, fisioterapia, reabilitação e da vitamina D. Tá legal? Então é isso, pessoal. Espero encontrar vocês aqui na próxima live e a gente se vê, tá bom? Valeu, tchau, tchau.